Estamos na TV Suprem com o programa Investigações sobre o Viver. Bem, como o tema é atenção plena, claro que eu vou pedir de vocês atenção plena, certo? E como eu prefiro não ter que decorar antes, para depois ficar falando coisas e eventualmente esquecer, como vocês, a gente vai ficando jovem há mais tempo, algumas coisas a gente esquece, está escrito, eu vou desenvolvendo aos poucos. Bem, como o tema é atenção plena, começa aí, né? Realmente é isso que acontece na nossa vida moderna, tá? Você vê, o que não falta é distração para nós, principalmente hoje em dia, né? Então, só que é o seguinte, hoje está difícil, mas sempre foi difícil. Hoje pode estar um pouco mais difícil você prestar atenção às coisas. Então, aqui nós somos bombardeados, conforme vocês estão vendo, por uma série de coisas. Aí, vamos começar, dado que a atenção plena, dado que o Satipatthana Sutra é um sutra budista, então a gente tem que começar com as 4 nobres verdades. Antes, um introito histórico. O budismo foi a primeira filosofia, aspas, barra religião, que foi colocada dentro de um contexto de uma mudança fundamental. Os historiadores têm uma certa... não há um consenso de quando Siddhartha Gautama viveu. Tá? Alguns põem em 484 a.C., alguns chegam até 300, 600, enfim. O que importa é que lá, na época, a Índia estava vivendo uma profunda transformação. Estavam começando ali determinados reinos a se fortalecerem e estavam começando a ter mais importância, na Índia, pelo menos, as cidades. Então, o que estava acontecendo? Estava acontecendo um desenraizamento. Estava começando, numa cidade, as pessoas são muito mais anônimas do que num vilarejo. Então, havia toda uma inquietação em relação a isso. Então, foi uma época propícia a discussões. A partir do momento que você está numa cidade grande, aquelas famílias que se perpetuavam nos vilarejos, as relações já estavam começando a se esfacelar, estavam começando a ter novas ocupações, estava florescendo mais o comércio. Então, quando há um florescimento maior do comércio, isso significa que há um maior intercâmbio entre pessoas e ideias. Eu vi num livro uma coisa que eu achei interessante, que eu até anotei aqui, que é o que quer dizer Siddhartha. Eu não sabia, se alguém já soubesse. Siddhartha é aquele que alcançou o seu objetivo. Eu achei interessante isso, tá? Então, Siddhartha Gautama, quer dizer, o Siddhartha, ele alcançou o seu objetivo e transformou-se no iluminado, no Buda. Então, essas 4 nobres verdades. Vamos lá. Tudo que é impermanente é dukkha, ou seja, insatisfatório. Por favor, dukkha, não traduzam como sofrimento, porque sofrimento induz a um niilismo. O budismo é tudo menos nihilista, ou seja, aquele que sabe, que não acredita em nada, aquele que... Não, ele não é nihilista, aquele que... O budismo, você tem que, dentro de você tem que chegar à conclusão que as coisas que você está vivendo, elas são insatisfatórias. Enquanto isso não fizer parte da sua urgência interior, você vai continuar dentro de um plano ilusório. Então, por isso que essa é a primeira. Tá? E aí, vamos para a segunda. Samudaya, que é de onde surge o dukkha? O quê? É a sede, ou seja, é o desejo obstinado, a ânsia, a cobiça.
Então, ela se manifesta de diversas maneiras, tá? Então, aí o que acontece? A partir do momento que você tem essa cobiça, você está alimentando dukkha. Só que a maioria das vezes você sequer tem consciência do que a sua vida é dukkha. E aí vem uma coisa que é interessantíssima. Essa palavra, ela faz parte de muitas coisas dentro do hinduísmo. Dos Yoga Sutra de Patanjali, o segundo sutra começa. Yoga Sitovitri Nirodha. Nirodha, ou seja, cessação. Então, o indiano, a filosofia indiana, ela presta sempre muita atenção no Nirodha. Nirodha é cessação. Você tem que ter uma cessação daquilo. Cessação. Vocês estão observando que a palavra, cessação completa da sede, o serenar de todas as coisas condicionadas, a extinção do desejo, da ilusão, da aversão e, antes de eu continuar o i. Percebe que cessação não é você reprimir, é cessar. Cessar é uma coisa, reprimir é outra. Que se você reprime, ele volta muito mais forte. O que é essa cessação? É você introjetar aquilo de modo que aquilo não seja mais... Você tenha consciência daquilo, procure... É uma forma... Você só combate uma coisa quando você conhece a coisa. Então, vocês estão observando toda uma sequência. E aí, o que acontece? Você tem Magga, que é o caminho que conduz à cessação de dukkha. Então, esse que é o caminho óctuplo. Então você tem dukkha, samudaya, nirodha, magga. Tá? Vocês estão percebendo que é uma sequência. E aí, como é que você... Esse caminho que conduz, como é que é esse caminho? Vamos lá. Correta compreensão. Correta postura mental. Correto modo de falar. Você vê que eu não estou me atendo a eles, porque o objeto da palestra é o 7º. Correta ação. Correto modo de vida. Correto esforço. Correta atenção, que é o objeto que eu vou falar agora. E a correta concentração. Se vocês forem observar, isso aqui tem tudo a ver com o Yoga Sutra de Patanjali. Isso aqui é puro Ashtanga Yoga. Então, tanto que a correta atenção tem o nome de dhyana budista. Tá? E não é à toa isso. Então, vamos lá. Eu vou falar só rapidamente. Correta compreensão é compreender a coisa como ela é, não como você gostaria que fosse. Postura mental. Qual é a correta postura mental? Se eu falo, você está concordando, discordando ou ficando indiferente? Todos os 3 modos são errados. Se eu falo, o outro lado tem que calar o interior para saber exatamente o que eu estou falando. Tá? Correto modo de falar. O correto modo de falar eu vou ser um pouquinho, digamos assim, socrático, lembrando do uva, né? Quando você for falar alguma coisa, você tem que se lembrar da uva. Útil, verdadeiro e amável. Tá? Correta ação. Você não perder tempo agindo de forma atabalhoada. Você ser direto naquilo que você está fazendo. O correto esforço, o correto modo de vida. Então, é você ser aquilo que você prega. Tá? Porque a maioria de nós tem uma distância razoavelmente grande entre o falar e o agir.
O correto esforço é que eu falei, é você não despender energia com coisas que seriam aparentemente inúteis. A correta atenção, o objeto dessa palestra, que eu vou me estender nele depois. E a correta concentração. Então, vocês estão observando que são passos que eles são... Você tenta não hierarquizá-los, tenta pensar neles como rodas, como aros de uma roda, que eles levam a um fim comum, que é o do caminho óctuplo. Então, e um não elide o outro. Você, com a correta concentração, você consegue o quê? Uma correta compreensão. Você, com a correta atenção, você pode ter um correto modo de falar. Vocês estão percebendo? Há uma interdependência após você chegar ao último. Mas você começa do primeiro. Tá? Vamos lá. O que é necessário para a correta atenção? Estar diligentemente cônscio, atento e vigilante relativamente a quê? As atividades do corpo, as sensações, as atividades da mente e as ideias, pensamentos, concepções e coisas. Isso é fácil? Naturalmente que não. Então, essas 4 formas, essa seta aqui ela fica variando. Da outra vez que eu botei, ela ficou mais para cima, mais para baixo, mas enfim. Essas 4 formas de cultivação mental ou meditação são detalhadas, são vistas detalhadamente no Satipatthana Sutra, ou Sutta. Então, vamos lá. Como é que a gente fica cônscio às atividades do corpo, às sensações, às atividades da mente, às ideias, pensamentos, concepções e coisas? Buda, o Siddhartha Gautama, aquele que atingiu o seu objetivo, ele ficou durante muito tempo pregando. E os sermões dele, porque é engraçado, né, que o nome é Satipatthana Sutta, e sendo que Sutta ou Sutra é uma palavra sânscrita, quer dizer fio. Mas o Satipatthana Sutra, eles têm 7 páginas em português. Então isso aqui, na realidade, não é um fio, isso é um sermão. Então o que acontece? Ele foi vendo a forma prática de se fazer isso. Então, quais são os 4 fundamentos desse sutta? Sutta é Pali, Sutra é sânscrito, tá? Primeiro fundamento é a plena atenção sobre o corpo. Então, o que seu corpo... Você prestar atenção naquilo que o seu corpo está falando com você. Então, são sensações de odor ou incômodo. O que o teu corpo te diz? A plena atenção ou consciência às sensações. Quando eu olho para uma coisa, quando alguma coisa me vem, quando alguém me fala alguma coisa, que sensação aquilo me provoca? O terceiro fundamento é a plena atenção à mente e aos estados mentais. Em que estado mental eu estou agora? Eu estou receptivo? Eu estou reativo? Qual o estado mental que eu me encontro agora que eu estou assistindo ou escutando isso que eu estou falando? O quarto fundamento, plena atenção aos assuntos da doutrina, que é o Dharma ou Dhamma em Pali. Por que isso? Porque vocês vão ver que mais tarde, aliás, eu nem sei se eu coloquei aqui, que uma das formas de você manter a plena atenção é você prestar atenção o que é
o Dhamma através do Dhammapada, que são os ensinamentos do Buda. Então, segundo alguns budistas, você prestar atenção aos assuntos da doutrina budista é uma forma de você desenvolver a sua plena atenção. Como é que é a estrutura desse sutra? A contemplação do corpo. É interessante, no que se refere à contemplação do corpo, de um modo geral, para nós é difícil nós imaginarmos o nosso próprio corpo em 3 dimensões. Quem de nós consegue imaginar o próprio corpo em 3 dimensões? A nossa parte interna em 3 dimensões? É difícil, inclusive, nós mesmos termos uma imaginação em 3 dimensões. Eu vou dar um exemplo prático. Imagine um cubo. Um cubo, né? Um cubo, digamos assim, transparente. Se vocês unirem cada centro de cada parede do cubo com linhas, você sabe o que vai dar? A estrela de Davi. Vocês conseguem imaginar isso? É difícil. Então, imaginar o nosso próprio corpo em 3 dimensões. Como é que para a gente contemplar, tem que saber imaginar bem. E é por isso que nas meditações tibetanas tem aquelas tankas com um bando de coisa. Se alguém percebeu o que é uma tanka budista tibetana, tem uma série de coisas ali. As figuras são riquíssimas. Gente, quem consegue botar tudo aquilo ali na mente, leva a mente para onde quiser. Por isso que o Pierre Vaio falou uma coisa uma vez que eu nunca mais esqueci. Um monge budista tibetano é PhD em mente. Então, a contemplação do corpo significa contemplar mesmo o corpo. Sabe? Tentar, principalmente para quem tem noção de anatomia, que é muito mais fácil tentar ver, sabe? Ou seja, você se vê com a pele, depois você vai tirando a pele, enfim, é difícil. Como é que você faz essa contemplação do corpo? Então, aqui já fala. Atenção à respiração, que é o chamado kumbhaka. Inspira, segura um pouco, expira, segura um pouco. Por quê? Nós respiramos de uma forma total e completamente automática. Então, você desautomatizar, você quase que necessariamente, você está aumentando, você está fazendo uma coisa que você tem, mas você está prestando atenção àquilo que você faz, que se você não fizer, você morre. Tá? As 4 posturas que você teria que ter, tá? Então, a postura de você estar... Quais são as 4 posturas? Eu vou dizer só uma delas, a coluna reta, sabe? O olhar no horizonte. Então, você tem que prestar atenção a essas 4 posturas, né? Que é aqui, ó. Ao caminhar, o monge toma consciência. Estou caminhando. São as 4 posturas. Ao ficar de pé, ele toma consciência. Estou de pé. Ao sentar-se, ele toma consciência. Estou sentado. Ao deitar-se, ele toma consciência. Estou deitado. Qualquer que seja a posição do seu corpo, ele toma consciência. Tá? Então, é essa aí. O que é essa plena consciência de todo o corpo? O monge age com plena consciência ao ir e ao vir. Age com plena consciência ao olhar para frente ou para os lados. Age com plena consciência ao dobrar o braço ou ao estendê-lo. Age com plena consciência quando veste sua toga, suas outras vestimentas ou carrega sua tigela. Quando come,
bebe, degusta a comida. Quando defeca e urina, age com plena consciência ao caminhar, ficar de pé, dormir, acordar, conversar, quando permanece em silêncio. Você percebe que ele está o tempo todo falando, age com plena consciência, para aquilo ali ficar direto na gente. Então, as 4 posturas é essa. Ou seja, o que é isso aí? Esse é aquele princípio yogi. O princípio yogi é o seguinte, quando você estiver dormindo, durma, correndo, corra, andando, ande, nadando, nade. Então, a plena consciência do que você está fazendo agora. Então, aí também a contemplação do corpo, que eu estou, tá? As impurezas, que são os componentes do corpo, tá? Novamente, um monge examina esse mesmo corpo, limitado pela pele, da sola dos pés à ponta dos cabelos, e cheio de substâncias impuras, pensando assim: há neste corpo os cabelos da cabeça, do corpo, unhas, dentes, pele, carne, tendões, ossos, medula óssea, rins, coração, fígado, diafragma, enfim, vai botando tudo isso que tem, tá? Tal como se houvesse um saco com uma abertura em cada ponta, cheio de órgãos de vários tipos, como arroz, feijão, lentilhas, ervilhas, aí vai falando uma série de coisas. E um homem dotado de boa visão, ao abrir esse saco, ia dizer, aqui tem isso, aqui tem aquilo, aquilo outro. Da mesma forma, monge, o monge examina o corpo, limitado pela pele, da sola dos pés à ponta dos cabelos, cheio de substâncias impuras, pensando, há neste corpo os cabelos da cabeça, do corpo, unhas, então, ou seja, você saber o porquê que ele está dizendo que os componentes do corpo são impurezas. Porque os componentes do corpo são impermanentes. Os componentes do corpo, necessariamente, eles vão desaparecer. E agora, quais são os elementos? O monge examina o corpo na posição em que estiver, como quer que esteja disposto, constituindo-se de elementos assim. Há nesse corpo o elemento terra, o elemento água, o elemento fogo, o elemento ar. Então, os elementos que compõem o corpo. Do mesmo modo que um hábil açougueiro ou o seu aprendiz que houvesse matado uma vaca e cortado em pedaços, poderia sentar-se em uma encruzilhada, também o monge examina o corpo segundo seus elementos, na posição que estiver. Há neste corpo, então, você procurar saber dentro de você que os 4 elementos fundamentais fazem parte do seu corpo. Ou seja, você pertence aos elementos. Ou os elementos são seus constituintes. Nós não somos diferentes daqueles nossos constituintes. Então, a partir desse momento que você sabe que você tem esses constituintes e que todos têm esses constituintes, vocês estão começando a perceber uma unidade? É claro que sim. A unidade, pelo menos, é isso. Os 4 elementos estão em tudo da natureza, tá? E aí você tem as 9 contemplações do cemitério. E, efetivamente, lá na Índia, os monges iam para o cemitério para ver os corpos em decomposição, tá? Novamente, monges, como se visse um cadáver jogado em uma vala comum, morto há 1, 2 ou 3 dias, inchado, azulado, começando a se decompor, o monge compara o corpo com aquele cadáver, concluindo assim: este corpo, ou seja, o corpo dele, é da mesma natureza daquele, está sujeito ao mesmo destino. Isso é inelutável. Assim, contemplando o corpo como corpo, internamente ele permanece, ou independente, ele permanece, sem se apegar a nada do mundo. Assim, monges, o monge permanece contemplando o corpo como corpo. Novamente, monge, como se visse um cadáver jogado em uma vala comum, sendo devorado pelos corvos, gaviões, abutres, cachorros e sacais, ou por vários tipos de verme, o monge compara o corpo com aquele cadáver, concluindo assim: este corpo é da mesma natureza daquele, está sujeito ao mesmo destino. Isto é inelutável. Esse estudo é importantíssimo, gente. Assim também o monge permanece contemplando o corpo como corpo. Bem, enfim, ele está dizendo, sempre é isso, né? Olha aqui, ó.
um esqueleto com carne e sangue ligado pelos tendões, um esqueleto sem carne, manchado de sangue, enfim, está mostrando o corpo como corpo. Aquele corpo em decomposição não é diferente do seu, tá? Então, o que isso é bastante impactante para nós ocidentais, principalmente agora que a morte virou um fenômeno total e completamente pasteurizado. Como vocês aqui, alguns como eu são jovens há mais tempo, eu sou de um tempo em que quando alguém morria, o cadáver ficava numa mesa na sala para sair. E lá era feito o velório. Então, as crianças, quer dizer, sabiam que existia aquele ciclo de nascimento e morte. Hoje em dia, esse tipo de contemplação, esse tipo de início de luto, ele é vedado. A morte agora é algo total e completamente pasteurizado. Então, fica um vazio. Mas não o vazio budista, não é um vazio sunyata, fica um vazio de falta de alguma coisa. Um vazio no sentido da pessoa não tomar consciência que um ciclo tem que se completar. Isso aí, eu não sei, para mim, há uma interrupção de algo que sempre fez parte da natureza humana. Afinal de contas, o homem é o único ser que tem consciência que vai morrer. Só que quando morre, de um modo geral, sai direto do hospital para o cemitério. Então, aquele tomar consciência da morte, um, do ente querido, dois, saber que aquilo ali é um corpo e que o meu corpo vai ter aquele destino, para você ver o quê? Você vê a impermanência das coisas. Gera um hiato, tá? Então, são as 9 contemplações do cemitério. Vai botando. A última é assim contemplando o corpo, internamente ele permanece, ou contemplando o corpo como corpo, externamente ele permanece. Ou contemplando o corpo como corpo, internamente e externamente ele permanece. Ou ainda, contemplando a lei do surgimento no corpo, ele permanece. Contemplando a lei do declínio, né? Porque o corpo vai se decompondo, né? No corpo ele permanece. Contemplando a lei da origem e do declínio no corpo ele permanece. Ou ainda, o pensamento, existe um corpo, se apresenta a ele como uma simples noção, suficiente apenas para despertar conhecimento e a atenção plena. Independente, ele permanece, sem se apegar a nada no mundo. Assim, monges, o monge permanece contemplando o corpo como corpo. Eu sou suspeito para falar do Satipatthana, que eu adoro ele, gente. Agora vem a contemplação de quê? Das sensações, tá? A contemplação da mente. E de que forma, monges, um monge permanece contemplando os sentimentos como sentimentos? Aqui, quando este monge sente uma sensação agradável, ele toma consciência. Sinto uma sensação agradável. Sentindo uma sensação dolorosa, ele toma consciência. Sentindo uma sensação que não é nem agradável, nem dolorosa, ele toma consciência. Sentindo uma sensação carnal agradável, ele toma consciência. Sentindo uma sensação não carnal e agradável, ele toma consciência. Carnal e dolorosa, carnal e nem agradável, nem dolorosa, ele toma consciência. Então, vocês estão percebendo que ele está fazendo as sensações, ele está colocando as possibilidades da sensação. Agora, na contemplação da mente, e de que forma, monge? O monge permanece contemplando a mente como mente. Isso aí que é muito difícil. Por quê? Quando você toma consciência das sensações do seu corpo, inclusive é uma forma de meditação, né? Você vai mostrando o seu corpo e diz, eu tenho um corpo, mas eu não sou um corpo. Aí depois as sensações, eu tenho, sei lá, avareza, eu tenho cobiça, eu tenho não sei o quê, mas eu não sou isso. Só que quem está fazendo aquilo tudo é a mente. E como é que você vai contemplar a mente enquanto mente? Tá?
Aqui o monge toma consciência da mente afetada pela luxúria como afetada pela luxúria. A mente não afetada pela luxúria como não afetada pela luxúria. Ele toma consciência da mente afetada pelo ódio. Aqui está falando de sensações, tá? Assim, contemplando a mente, internamente ele permanece. Ou contemplando a mente como mente, externamente ele permanece. Ou contemplando a mente como mente interna, externamente ele permanece. Ou ainda, contemplando a lei do surgimento na mente, isso que é importante. Ele contempla quando aquele pensamento surge na mente. Ele permanece. Tá? Contemplando a lei do declínio na mente, ele permanece. Ou seja, ele tá contemplando como é que aquele pensamento sai da mente. Contemplando a lei da origem e do declínio na mente. Então, ele está contemplando, está deixando a coisa chegar. Como é que aquilo chegou e saiu? Ou ainda, o pensamento existe à mente, se apresenta a ele como uma simples noção. Isso é importantíssimo. Suficiente apenas para despertar o conhecimento e a atenção plena. Independente, ele permanece, sem se apegar a nada do mundo. Assim, monges, o monge permanece contemplando a mente como mente. Ou seja, o pensamento existe à mente, se apresenta a ele como uma simples noção. Gente, contemplar a própria mente é uma coisa extremamente difícil. E ele aqui está mostrando como é que você faz a contemplação da mente. Agora vamos para a contemplação dos fenômenos, que são os 5 obstáculos, né? Deixa eu ver se eu botei ele aqui. Ah, sim, botei. E de que forma, monges? O monge permanece contemplando os fenômenos como fenômenos. Aqui, monges, um monge permanece contemplando os fenômenos como fenômenos em termos dos 5 obstáculos. E como o monge permanece contemplando os fenômenos como fenômenos em termos dos 5 obstáculos? Você percebe que, para quem viu, quem está... O Shankara, que é a parte dialógica, né, que você, através de perguntas e respostas, vai chegando a alguma coisa, isso está bem claro nesse sutra também. E lembre-se que Shankaracharya foi depois de Buda. Só que não foi ele que inventou o método dialógico. Vocês estão vendo aqui totalmente um método dialógico dentro de um sutra, que, aliás, por acaso, é um dos mais importantes. Aqui, havendo desejo de prazer sensual, ele toma consciência. Há o desejo de prazer sensual em mim. Ou não havendo desejo de prazer sensual, ele toma consciência. Não há o desejo de prazer sensual em mim. Ele sabe como se produzirá o desejo de prazer sensual que ainda não surgiu. Ele sabe como se produzirá o abandono do desejo do prazer sensual que surgiu. E como se produzirá no futuro o não surgimento do desejo abandonado de prazer sensual. Então, você tem que chegar ao ponto de você saber quando aquilo vai surgir, quando aquilo vai embora. Isso é algumas encarnações para a gente chegar nisso, né? Mas, enfim, ele está colocando dessa forma. Então, você vê, ele começa com aquelas perguntas e vai respondendo aos poucos, né? Por aproximações sucessivas. Havendo malevolência, ele toma consciência, há malevolência em mim. Então, o que eu estou dizendo? Ele sabe como se produzirá o surgimento da dúvida que ainda não surgiu e como se produzirá o abandono da dúvida que surgiu. E como se produzirá no futuro o não surgimento da dúvida abandonada. Isso é puro Nagarjuna. Eu estou querendo dizer que as filosofias que vieram depois do Buda beberam profundamente nos sutras. Vocês estão vendo que ele está mostrando A, B, A ou B e nem A nem B. Tá? Assim, contemplando os fenômenos como os fenômenos, internamente ele permanece. Ou contemplando os fenômenos como fenômenos e externamente ele permanece. Ou contemplando os fenômenos como fenômenos internamente e externamente ele permanece. Ou ainda, contemplando, é isso que é importante, a lei do surgimento nos fenômenos ele permanece. Contemplando a lei do declínio nos fenômenos ele permanece. Contemplando a lei da origem do declínio nos fenômenos ele permanece. Ou seja, então vocês observam, ele está contemplando. Vocês observam que a palavra contemplando é repetida o tempo todo. Ele está simplesmente contemplando a origem,
quando a coisa acontece e o declínio quando a coisa acontece também, tá? Ou ainda, o pensamento, existem os fenômenos, se apresenta a ele como uma simples noção, suficiente apenas para despertar o conhecimento e a atenção plena. Independente, ele permanece, sem se apegar a nada no mundo. Assim, monges. O monge permanece contemplando os fenômenos como fenômenos em termos dos 5 obstáculos. Vocês estão percebendo toda uma didática para ir mostrando como é que as coisas, as aproximações dele. Aí qual é a outra contemplação? Dos 5 agregados. O monge permanece contemplando fenômenos como fenômenos em termos dos 5 agregados da apreensão. E como o monge permanece contemplando? Aqui o monge compreende, esta é a matéria, esta é a origem da matéria, este é o desaparecimento da matéria. Estas são as sensações, esta é a origem das sensações, este é o desaparecimento das sensações. Estas são as percepções, esta é a origem das percepções, este é o desaparecimento das percepções. Estas são as formações mentais, esta é a origem das formações mentais, este é o desaparecimento das formações mentais. Esta é a consciência, esta é a origem da consciência, este é o desaparecimento da consciência. Bem, eu pergunto quantas encarnações eu deveria gastar para fazer isso. Gente, isso é difícil para Dedéu. O cara que conseguiu observar essa contemplação, tanto dos obstáculos como dos 5 agregados, meu Deus do céu. Isso é necessário um estar presente, uma abstração. Isso é muito fácil falar. Mas você agir nisso... Bem, enfim, eu falo... Desculpa eu estar me colocando, mas eu falo das minhas limitações. Isso para mim é bem difícil, a gente chegar nisso. Assim, contemplando os fenômenos como fenômenos, internamente, externamente, internamente e externamente, ele permanece. Independente, ele permanece sem se apegar a nada no mundo. Está percebendo? Sempre a mesma coisa. O que vocês observam a repetição aqui nesse sutra? Sem se apegar a nada no mundo. Isso é bem claro. Tá? Assim, monges... O monge permanece contemplando os fenômenos como fenômenos em termos dos 5 agregados da apreensão. Aí que vai agora para onde? Para os 6 sentidos. O monge permanece... Então, o monge permanece... A mesma coisa, com os 6 sentidos, que já falta pouco tempo, eu vou adiantar um pouco. Agora, quais seriam... Ou seja, ele vai... contemplando, sem se apegar. Quais são os obstáculos para você contemplar? Quais são os agregados, esse sentido? Agora, quais seriam esses 7 fatores do despertar, né? E como o monge permanece contemplando os fenômenos como fenômenos em termos dos 7 fatores do despertar? Aqui, quando há o fator do despertar, isso é bem tem que chamar a atenção, da atenção plena, ele toma consciência. Há o fator do despertar da atenção plena em mim. Ou não havendo, ele também toma consciência. Ele também compreende como se produz o fator do despertar da atenção plena que ainda não surgiu. E como ocorre o pleno desenvolvimento do fator do despertar da atenção plena, também compreende. Havendo o fator do despertar da investigação, havendo o fator do despertar da energia, havendo o fator do despertar da alegria, da tranquilidade, da concentração, do despertar da equanimidade, ele toma consciência disso tudo. Ou não havendo, ele também toma consciência. Então, ele compreende como se produz esse fator do despertar de quê? Da equanimidade. Tá? Então, como é que isso aí você sente? Ele está querendo dizer o seguinte, você começa a tomar consciência desses fatores. Quando você vê a energia, você tem mais consciência dela brotando em você, da alegria. Então, você viver intensamente aquilo que está despertando em você sem estar apegado a isso. Você toma consciência da coisa. Não é uma frieza. Que isso fique claro. Você sabe, você fica pleno daquela alegria. Você fica pleno daquela energia.
Você fica contente quando você vê aquilo, despertar aquilo em você, mas você não se apega àquilo. Tá? E aí, você vem para as 4 nobres verdades. Novamente, monge, o homem permanece contemplando os fenômenos em termos das 4 nobres verdades. E como ele faz isso? Aqui o monge compreende de acordo com a realidade, este é o dukkha. Ele compreende de acordo com a realidade, essa é a causa de dukkha. Ele compreende de acordo com a realidade, essa é a cessação do dukkha. Ele compreende de acordo com a realidade, esse é o caminho que leva à cessação do dukkha. Ou seja, ele tem que... O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer o seguinte, aquilo para ele não é algo teórico. Aquilo para ele é uma coisa que começa a fazer parte dele, ele introjeta isso. Isso é importante. E vocês estão observando que nesse sutra continua, sempre a primeira, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Mas só que aí vamos para aquela parábola zen. No início existe a montanha, depois não tem mais a montanha, depois volta até a montanha. Só que você tem uma consciência maior daquilo. E é isso que ele está querendo dizer aqui. Tá? Assim, contemplando os fenômenos como fenômenos, internamente ele permanece. Ou contemplando os fenômenos como fenômenos, externamente ele permanece. É a mesma coisa, sempre contemplando os fenômenos, externamente, internamente, interna e externamente. Ou seja, você vê aquele fenômeno acontecer, você vê aquilo dentro de você, então são duas coisas diferentes, até chegar a um ponto que você vê das duas formas, tá? Ou ainda, o pensamento aos fenômenos se apresenta a ele como uma simples noção. Suficiente apenas... Espera um pouquinho só, gente. Para ele compreender para despertar o conhecimento e a atenção plena. Independente, ele permanece sem se apegar a nada no mundo. Então, vocês estão vendo, tudo, ele, acabando de falar isso aqui, ele diz que ele não se apega. É a conclusão. Aquele que praticar os 4 fundamentos da atenção plena dessa forma por 7 anos, pode esperar um de 2 frutos. Tá? Aí eu botei aqui um resumo. Este é um dos sutras mais importantes do Cânone Pali, contendo a explicação mais completa do caminho mais direto para alcançar o objetivo budista. Tem muitas teses de doutorado em cima desse sutra, tá, gente? Bhikkhus, este é o caminho direto para a purificação dos seres, para superar a tristeza e a lamentação, para o desaparecimento da dor e da angústia, para alcançar o caminho verdadeiro, para a realização do Nibbana. Isso é, os 4 fundamentos da atenção plena. Então, para você alcançar o Nirvana, você tem este caminho, são os 4 fundamentos da atenção plena que eu acabei de expor. E como bhikkhus é monge. Na realidade, bhikkhu quer dizer renunciante ou mendicante. E como um bhikkhu permanece contemplando o corpo como um corpo, aqui um bhikkhu dirigindo-se à floresta ou à sombra de uma árvore ou a um local isolado. Senta-se com as pernas cruzadas, mantém o corpo ereto e estabelecendo a plena atenção à sua frente, ele inspira com a atenção plena justa. Ele expira com a atenção plena justa. Tá? À sua frente, está dizendo, observa aqui, ó. À sua frente, né? Paramukkham, pode ser entendido no sentido literal ou figurativo. Com o sentido literal, a sua frente indica a área das narinas como sendo a mais apropriada para a atenção na respiração. Com o sentido figurado, a sua frente pode ser compreendido como o firme estabelecimento da atenção plena, colocando-a realmente à frente de todo o restante, tá? No sentido da compostura meditativa e atenção. O objetivo do Satipatthana consiste em sugerir um meio ou um caminho que permita a compreensão da verdadeira natureza das coisas.
O papel da atenção plena é manter a mente estabelecida no momento presente, de um modo que a mantenha no caminho. Não há nada de esotérico ou mágico na prática da plena atenção. A natureza simples do Satipatthana ilustra uma das principais convicções sobre o ideal budista, a de que os sentidos, inclusive a mente, devem ser transformados para que se possa perceber a verdade. Então, isso aí é bem importante. A mente tem que ser transformada para você poder efetivamente perceber o que é a verdade. Se você não transforma a sua mente, isso aqui são palavras inúteis. Agora, para transformar a mente, conforme eu falei antes, é uma coisa muito difícil. A palavra Satipatthana é o nome de um método de meditação que tem como objetivo estabelecer sati, ou atenção plena. Sendo um termo composto, Satipatthana pode ser desmembrado de duas formas. Satipatthana, fundamento da atenção plena, ou Sati-upatthana, é o estabelecimento da atenção plena. A primeira interpretação foca nos objetos da prática de meditação, os pontos focais que proporcionam fundamento para a atenção plena. No total, há 4 objetos: o corpo como corpo, as sensações como sensações, a mente como mente, os objetos mentais como objetos mentais. Então são essas 4 formas que tem. A segunda interpretação de Satipatthana, é Sati-upatthana, foca no processo da prática meditativa, o modo como um fundamento é estabelecido. Este sutra proporciona 3 estágios neste processo, aplicados a cada fundamento. O primeiro estágio da prática de Satipatthana, de modo aplicado ao corpo, é o seguinte: um bhikkhu permanece contemplando o corpo como um corpo, ardente, plenamente consciente, com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Permanece contemplando, e se lembra que eu falei o tempo todo, permanece contemplando, está aqui, ó. Ao elemento da concentração na prática, o meditador mantendo-se como fundamento em meio às correntes conflitantes das experiências, que as experiências quase sempre, quase que por definição, são conflitantes. Ardente significa o esforço que é feito na prática para abandonar os estados mentais inábeis. Isso é uma coisa bem cara ao budismo, inábeis, que não são hábeis para fazer o que? Aquilo. E para desenvolver os estados mentais hábeis no seu lugar, ao mesmo tempo em que há o discernimento da diferença entre os dois. Plena consciência significa estar totalmente ciente daquilo que está acontecendo no presente. Atenção plena, da forma como foi mencionado acima, significa ser capaz de manter o fundamento continuamente na mente. Todas essas qualidades operam em conjunto. Elas conduzem a mente para um estado de sólida concentração. Daí ser a dhyana budista. O segundo estágio da prática do Satipatthana é o seguinte: ele permanece contemplando os fenômenos que surgem no corpo, ou ele permanece contemplando os fenômenos que desaparecem no corpo, ou ele permanece contemplando ambos, os fenômenos que surgem e os fenômenos que desaparecem no corpo. Então ele fica contemplando. Os fenômenos que surgem e desaparecem abrangem eventos diretos ou indiretamente relacionados com o fundamento escolhido. Que fundamento você quer contemplar? Diretamente significa as mudanças no próprio fundamento. Ao focar no corpo, o meditador poderá observar o surgimento e desaparecimento de sensações no corpo proveniente da respiração. Indiretamente significa eventos em qualquer um dos outros 3 fundamentos, à medida em que se relacionam ao corpo. Nós estamos falando do corpo agora, né? O meditador poderá observar o surgimento e desaparecimento de sensações de prazer ou estados de irritação mentais relacionados com eventos no corpo, que é o que mais acontece quando a gente está meditando, aquela irritação mental. Em cada um desses casos, o surgimento e o desaparecimento, se o surgimento e o desaparecimento forem eventos neutros, como por exemplo esses agregados, o meditador é orientado para apenas ter consciência disso como eventos, permitindo que ele siga o seu curso natural, né? De modo a observar quais fatores acompanham e que conduzem o seu ir e vir.
Então você observa que faz alguma coisa ir e vir. No entanto, quando as qualidades mentais hábeis ou inábeis, como por exemplo os fatores de iluminação ou os obstáculos surgem e desaparecem, o meditador é encorajado a fomentar os fatores que fortalecem os jnanas. Jnanas é o quê? Absorção mental ou meditativa. E eliminar os fatores que enfraquecem. Isso significa estar ativamente envolvido em maximizar as qualidades mentais hábeis e minimizar as inábeis. Dessa forma, o meditador desenvolve o quê? A percepção do processo de origem e cessação, assumindo um papel ativo e perceptivo no processo. Então, quando você respira, você inala e exala, né? Acompanha o quê? A subida e descida do abdômen. Então, isso ilustra a natureza transitória e flutuante do organismo vivo. Isso ilustra, isso é uma coisa bem clara, que isso de per si. Então, essas atividades surgem e desaparecem continuamente. Vocês estão percebendo que a gente está lidando o tempo todo com impermanência, só que a gente não se toca disso? De fato, nada existe inerentemente permanente no corpo físico. Só que a gente tem que tomar consciência disso, gente. A percepção da natureza do corpo físico acompanha o estado de tranquilidade resultante dessa postura do observador. Na medida que esse processo conduz a estados cada vez mais refinados de concentração, faz com que o meditador se torne mais sensível ao fato de que, quanto mais grosseiras forem suas participações no processo mental de surgimento e desaparecimento, mais grosseiro será o nível de insatisfatoriedade resultante. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? O que quer dizer com grosseiras suas participações? É no sentido de você não... O termo exato é esse, você não perceber diretamente aquilo, sabe? Você não resistir àquilo, entende? Então, esse processo de respiração, você se deixar levar por ela, não ficar no automático dela, tomar consciência dela de uma forma calma e tranquila. Isso conduz o meditador a se abandonar a níveis cada vez mais refinados de participação, na medida que ele seja capaz de detectá-los, conduzido ao terceiro e último estágio de Satipatthana, ou seja, ou então a atenção plena de que existe um corpo se estabelece somente na medida necessária para o conhecimento e para a continuidade da atenção plena. Ou seja, você sabe que existe um corpo, mas você não se prende àquilo. Isso é importante. E ele permanece independente, sem nenhum apego a nenhuma coisa mundana. Esse estágio corresponde ao quê? A uma modo de percepção que o Buda descreve como o quê? A entrada no vazio. Então, a partir do momento que você se desapega dessas coisas, você tem essa entrada no vazio, que é tão cara ao budismo, ele considera como vazio aquilo que não está ali. Mas com relação àquilo que permanece ali, ele compreende da seguinte forma: isto está presente. Tá? Esse é o equilíbrio culminante no qual o caminho da prática se abre para um estado de quê? De não fabricação, ou seja, de não gerar karma. E disso para o fruto da iluminação e libertação. Então, quando você consegue essa entrada no vazio, você está presente, isso acontece. À primeira vista, os 4 fundamentos para a prática do Satipatthana parecem ser 4 diferentes exercícios de meditação, mas todos eles estão centrados numa única prática: manter a mente na respiração. Daí o Zazen focar muito fortemente nisso. Quando a mente está com a respiração, todos os 4 fundamentos estão exatamente ali. A diferença está simplesmente na sutileza do foco do meditador. À medida que ele vai se tornando mais hábil em permanecer só com a respiração, a prática de Satipatthana proporciona o quê? Mais sensibilidade para expor níveis cada vez mais sutis de desenvolvimento no momento presente, até que nada mais reste, interferido no plano da completa libertação. A conscientização de um monge funda-se na ideia de que o corpo apenas existe. Por isso ele vive independentemente e não se apega a nada nesse mundo, conforme eu li no próprio Sutra. Conclusão do Sutra. Qualquer um que desenvolver esses 4 fundamentos da atenção plena dessa maneira durante 6 anos, 5 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, um de 2 resultados pode ser esperado: ou conhecimento supremo aqui e agora, ou não retorno, ou se ainda tiver algum resíduo de apego. Isso aí está dentro do Sutra, tá? Aí, de novo, sem falar o ano, Bico,
4 meses, aí, 7 meses, tá? De mesma coisa. Conhecimento supremo aqui agora ou não retorno se ainda houver algum resíduo de apego. Você vai repetindo, né? Sem falar em meio mês, desenvolver esses 4 fundamentos durante 7 dias. Quer dizer, você está querendo dizer o seguinte, ó, tenta desenvolver pelo menos alguma vez, tá? Aí vai ter o seguinte, ou o conhecimento supremo do aqui e agora, ou não retorno, se ainda houver algum resíduo de apego. Então ele começa com anos, até dias, tá vendo? Assim foi em referência que foi dito, Bhikkhus, esse é o caminho direto para a purificação dos seres, para superar a tristeza e lamentação, para o desaparecimento da dor e da angústia, para alcançar o caminho verdadeiro, para a realização do Nibbana, isto é, os 4 fundamentos da atenção plena. Então você equilibra em você mesmo, ao prestar atenção à sua respiração, os seus opostos. Por isso que o Zazen, ele foca o tempo todo mais na respiração. Aí, ó. Então você está aqui equilibrando seus opostos. Vocês viram o que é o Satipatthana. Agora tem o Mindfulness. Observe que os 4 passos da prática do Mindfulness. Simplesmente respire, esteja aqui agora, deixe ir e comece novamente. Eu acho que o Satipatthana é um pouquinho mais completo. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é o reducionismo ocidental. Isso que eu acho um absurdo. Inclusive tem uma pessoa que eu estimo muito, que ele diz que em vez de chamar de mindfulness, se ele botar mais um L aqui, seria mindfulness, tinha que ser mind emptiness. É a mente vazia. Tá? Então vocês estão percebendo o reducionismo ocidental numa coisa que é muito mais complexa e muito mais profunda. Desculpa, agora... Tá, obrigado, gente.